Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito da goleada da seleção brasileira contra a seleção da Bolívia por 5-1. Realmente um jogo espetacular da seleção brasileira, nesse jogo que marcou a estreia do Brasil nas eliminatórias e do Fernando Diniz como treinador. Realmente eu gosto muito da filosofia de trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que ele se propõe a trazer algo diferente tanto para o futebol brasileiro, até para o futebol internacional também. Então eu gosto bastante dessa questão da posse de bola, de retenção da posse de bola, de toques curtos, de colocar todos os jogadores para se envolver em passes, sair desde o goleiro até o centroavante tocando bola. Então eu acho algo extremamente bacana esse trabalho do Fernando Diniz, bacana tanto ao ponto que o levou para a seleção brasileira. Então, realmente, ele faz um excelente trabalho. E hoje nós tivemos o jogo contra a Bolívia. Obviamente, a Bolívia tem uma questão técnica que é bem inferior ao Brasil. Obviamente, o Brasil é extremamente superior à Bolívia no que se refere à questão técnica. Porém, a gente já pôde ver alguns detalhes de Fernando Diniz. O Brasil retendo posse de bola, jogando muito bem. O jogo do Brasil começou no primeiro tempo até com um susto, né? Que foi a perda do pênalti do Neymar, né? O Neymar teve a oportunidade de fazer o gol de pênalti, acabou perdendo o pênalti, cobrou mal e o goleiro acabou pegando. Porém, o Brasil tinha um volume de jogo muito acima da Bolívia. O Brasil já estava em outra rotação no que se dizia respeito a volume de jogo em relação à Bolívia. E logo conseguiu abrir o placar com o Rodrigo. Rodrigo, que realmente foi um grande destaque do Brasil, jogou muito bem mesmo, foi um dos destaques do Brasil e foi muito bem. Aí nesse meio tempo o Neymar quase faz um gol de placa, realmente ele vem driblando todos os defensores da Bolívia e por muito pouco ele não marca um gol que seria realmente histórico. Aí veio o segundo tempo, o Brasil continuou jogando muito bem, continuou com esse volume de jogo muito acima do da Bolívia e logo conseguiu seu segundo gol com o Rafinha. O Rafinha conseguiu colocar uma bola chapada muito bem no canto do goleiro e foi um belo gol. A partir daí, o Brasil, que já estava superior, começou a demonstrar cada vez mais o seu futebol. Nisso, o Rodrigo faz mais um gol depois de uma jogada bem bonita do Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, que para mim cada vez mais vem conquistando o seu lugar na seleção brasileira, jogou extremamente bem hoje, realmente não tenho o que falar. Ele foi, para mim, um dos destaques deste meio-campo. Ele é um jogador de extrema qualidade que aos poucos ele vai se firmando na seleção brasileira. Gostei bastante do jogo dele na noite de hoje. Aí nós tivemos o quarto gol, que foi um gol que vai entrar para a história do futebol brasileiro, que é o gol do Neymar. Foi o quarto gol da seleção brasileira e foi o gol que fez o Neymar quebrar o recorde do Pelé em jogos oficiais pela seleção brasileira na questão gols marcados. O Neymar chegou a 78 gols, ele estava empatado com o Pelé com 77 cada um, e ele ultrapassou. Então foi algo bem emocionante, tanto que o Neymar até presta uma homenagem fazendo a mesma comemoração que o Pelé fazia. Então foi um momento bem especial para o futebol brasileiro, foi um momento extremamente bacana para quem é apaixonado por futebol. Creio que hoje nós podemos presenciar a história do futebol brasileiro sendo feita, sendo escrita mais uma página. Então foi um momento bem legal e bem importante. Aí a partir daí o Brasil, obviamente, ele não conseguiu manter esse nível aos 90 minutos, que é natural até dar uma certa relaxada depois de marcar o quarto gol. Aí a Bolívia acaba fazendo o seu gol de honra, o 4-1. Porém, nada que preocupasse muito, tanto que o Brasil foi lá com o Neymar novamente, e com uma colaboração especial do goleiro, que também acabou falhando no lance, faz o quinto gol, Brasil 5-1, realmente uma partida indiscutível do Brasil, não tem nem o que falar, extremamente superior, foi muito bem realmente. Esperamos que essa estreia do Brasil, o Brasil possa manter esse nível de futebol. Obviamente, a Bolívia é um adversário muito inferior ao Brasil, daqui para frente nós pegaremos adversários que são um pouco melhores do que a seleção boliviana, e a partir daí a gente vai ter uma noção melhor de como está sendo desenvolvido esse trabalho do Fernando Diniz. Mas por um jogo de estreia de eliminatórias, eu creio que está extremamente satisfatório. O Brasil foi muito bem e o trabalho do Fernando Diniz nessas eliminatórias começa de forma bem legal mesmo.
Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou dessa estreia do Brasil, dessa quebra de recorde do Neymar? Fala um pouquinho para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.